Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, ative o sininho de notificações. Se você é novo aqui, meu nome é Matheus, é um prazer te receber aqui. Esse canal que fala de tudo um pouco, aqui você vai encontrar vídeo de como ativar seu Sharingan do Naruto, até vídeos como esse, né, onde eu vou falar os 10 piores países para as mulheres morarem. Para quem não sabe, eu sou formado em Relações Internacionais, né? Dei uma estudada nisso aqui, então eu consegui ver um estudo, né? Um estudo que foi pela Fundação Thomson Reuters em 2018, né, com o papel da ONU, para identificar quais são os 10 piores países para as mulheres morarem. Eu fiz esse vídeo mais curto, 3 países só falei dos 3 principais, lá no meu TikTok. Então se você não me segue no TikTok, geralmente os vídeos do TikTok saem primeiro que no YouTube, sai mais curto e tal, mas sai lá também. Então se você não me segue lá, me segue lá. Claro, se você tiver o TikTok. Se não tiver também pode baixar, o link tá aqui embaixo. Pessoal, o fato é que 1 a cada 3 mulheres no mundo todo sofre violência sexual ou não sexual, né? A gente tá aí pra falar do DJ Ives aí, né, que saiu em repercussão aí algumas semanas atrás, falando disso, né, da agressão sexual na esposa dele, uma coisa horrível, né, é um demérito incrível. Essas pessoas, esses homens que tratam a mulher desse jeito, abusam sexualmente ou não, ou violência doméstica, é escroto. São pessoas que não devem ser tratadas nem como gente, né? Deixando a minha opinião clara aqui, mas vamos continuar o vídeo. Então, assim, 1 a cada 3 mulheres no mundo todo sofre com violência sexual ou não sexual. Porque a gente chegar em pleno século XXI e ver que existe esse tipo de cultura, esse tipo de coisa horrível, é de ser lamentável, é totalmente lamentável. Deixa claro que essa pesquisa foi criada pela ONU, né? Levou em conta alguns conceitos, né, para chegar nesse número, para chegar a quais são os países que são os piores para as mulheres morarem, né? Então a gente tem violência sexual, violência não sexual, tradição do país, discriminação, tráfico humano. E além de também problemas de saúde. Não tem nenhum SUS, digamos assim. Então, foi usado esses conceitos para classificar os 10 piores países para as mulheres morarem. E em 10º lugar, vamos começar sem demora, em 10º lugar está o nosso queridíssimo Estados Unidos da América. Pois é, pessoal, Estados Unidos do Tio Sam é o único país ocidental que está nessa lista, né? Ainda bem, pelo menos isso aqui, né, o pessoal do Ocidente. O restante está no Oriente Médio e na África. Todos os países que estão nessa lista, infelizmente os 9 países dessa lista, situados no Oriente Médio e na África. Na Europa não tem nenhum, na América do Sul também não, e nem na Oceania. Então em 10º lugar a gente tem os Estados Unidos, e é até estranho falar, né? Pô, Estados Unidos, cara, eu não pensaria nos Estados Unidos. Se falar assim, ó, fala 10 países aí que sofrem violência doméstica, provavelmente eu não falaria Estados Unidos. Mas Estados Unidos, ele está conhecido pelo alto assédio, principalmente em trabalho, em escola, violência sexual, coerção. Então assim, os Estados Unidos, apesar de toda a cultura dele, de ser um país desenvolvido e tudo mais, existe uma forte violência sexual e não sexual também contra as mulheres, né? O que é uma coisa para se preocupar. Eu acho que é um trabalho que deveria ser mais colaborado, mais feito na ONU, mais incisivo, porque os Estados Unidos é conceito em várias coisas e também deveria ser conceito, né, e exemplo na questão de inclusão de mulheres, né? 10º lugar, Estados Unidos, o único país ocidental dessa lista, infelizmente, ou felizmente pra gente, o único. Vamos pro 9º lugar. Em 9º lugar nós temos a Nigéria, né, o primeiro país africano da lista aí. A Nigéria, milhares de mulheres foram violentadas, mortas durante os confrontos do Boko Haram, né? Então a Nigéria ela é um país que foi fortemente afetado, né? E isso incluiu a violência contra as mulheres e assim muito grande. Mas o destaque da Nigéria não é nem pela violência e a morte da mulher, mas é pelo tráfico humano. A Nigéria é conhecida muito forte, se destaca infelizmente, tá entre acho que se não me engano é o 4º país onde tem o maior número de tráfico humano, ou seja, muitas mulheres são usadas de objeto sexual, literalmente de objeto sexual, e exportadas para Europa. É até difícil falar isso, né? Como eu disse, em pleno século XXI existe esse tipo de tráfico, pegarem mulheres jovens, crianças muitas vezes, e traficarem para a Europa, né, onde são usadas simplesmente como eu disse, objeto sexual. Em 8º lugar nós temos Iêmen, né, um país ali no Oriente Médio. Quando eu trabalhei no aeroporto eu conheci muitos desses países, né, assim não pessoalmente, mas conheci a cultura do povo, conheci muita pessoa que veio de lá. E o Iêmen, ele é muito, o destaque dele é para uma péssima condição de saúde, né? Basicamente as mulheres não têm condição de saúde, por exemplo, para ter um filho, né? Muitas vezes morrem quando dão à luz e além de problemas,
econômicos, né? Recursos econômicos é muito baixo no Iêmen, o que é ocasionado também por grandes guerras. Isso também inclui no Iêmen a tradição cultural deles e a violência sexual, né? É muito alta e infelizmente continua sendo até os dias de hoje, né? O Iêmen é um país que é tradicionalmente, culturalmente muito forte na questão do machismo, né? E eles levam isso até hoje, fazendo muita violência sexual, muita violência não sexual, além de assédio. Se eu não me engano, o Iêmen tem a crise humanitária mais urgente do mundo, né? A ONU diz que 22 milhões de pessoas precisam de recursos básicos no país. Então é uma situação bem complicada. Em sétimo lugar, temos a República Democrática do Congo. Para quem não sabe, a República Democrática do Congo fica situado na África, no continente africano, e existe dois Congos. Existe o Congo, né, e a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é o sétimo país pior para mulheres morarem. Isso porque eles são conhecidos pela forte violência sexual, né? Lá muitas mulheres, algumas tribos são colocadas lá como... tiram o clítoris da mulher para ela não sentir prazer, e isso é uma tradição cultural. E tem uma violência sexual muito forte, isso inclui estupro, até com crianças. É uma coisa muito complexa lá, muito complicada, é uma incisão muito grande da ONU ali para tentar amenizar esse problema. Em sexto lugar temos o Paquistão, também situado ali no Oriente Médio. O Paquistão é conhecido também muito pela tradição cultural dele e a discriminação. É o quarto país, se não me engano, em pior recurso econômico do planeta Terra, e a discriminação e a violência, principalmente por tradição, é muito grande lá, né? A gente sabe que os países do Oriente Médio também são conhecidos pela causa do machismo, né, ser muito grande. As mulheres não têm os mesmos direitos que tem, por exemplo, no Brasil, nos países de primeiro mundo, e a coisa começa a piorar a partir do momento que é colocada essa cultura, né, a tradição do país. É estimado que 1 em cada 3 paquistanesas são violentadas pelo marido, pelo próprio marido ou por algum membro da família, né? E em muitos casos elas morrem, né? Imagina, é até triste dizer isso, mas imagina o cara chega no funeral e fala: o que aconteceu? A minha mulher morreu, e eles tratam como se fosse uma coisa normal. Morreu, arrumou briga, né? Então é uma coisa complicada, ele não tem instrução da polícia, sempre o homem vai estar acima da situação, a mulher nunca vai ter esse papel de vítima, né? Sempre vai ser a culpada nessa situação. Então o Paquistão é uma coisa muito crítica e que também tem que ser analisada fortemente. Em quinto lugar temos a Arábia Saudita, né? Mais um país árabe aí do Oriente Médio. A Arábia Saudita, apesar de ter uma forte inclusão, né, do poder feminino, principalmente em trabalho, eles tentaram fazer esse programa, principalmente, se eu não me engano, com o novo presidente, lá nem lembro se é presidente, acho que é rei, mas enfim. Eu sei que eles estavam tentando fazer uma inclusão, mas ainda é conhecida fortemente até mesmo por matar ativistas do movimento feminino. Algumas mulheres se voltam contra o governo, falam: a gente precisa ter mais lugar e tudo mais, e elas são mortas. Então é uma coisa muito complicada. A Arábia Saudita é um país ainda muito machista, tem uma tradição muito forte machista, né? A tradição de a mulher sempre é colocada para baixo, e é o quinto país da nossa lista aí de piores países para uma mulher morar. E se eu não me engano, a Arábia Saudita é o segundo pior país em recursos econômicos, então também é uma coisa... Em quarto lugar, temos mais um país africano, a Somália. A Somália, segundo a ONU, 50% da população precisa urgentemente de recursos básicos de sobrevivência, pois comida, água, casa. Então a Somália tem uma situação muito complexa para o povo todo, não só para as mulheres, mas por ser mulher acaba sendo pior ainda para elas, né? Porque elas não, além da tradição forte, não tem uma incisão do governo, não tem uma ajuda e não tem também recursos econômicos, né? Para saúde, educação e recursos básicos, eu tô falando. Então a situação complica e demais. Se eu não me engano, a Somália é o terceiro país com menos recursos de saúde do mundo. Ou seja, tem nada, cara. Você se machuca, você morre. Você tem uma cicatriz, você infecciona, você morre. É assim que funciona. Então, chegamos aqui ao nosso top 3, né? O nosso top 3 de países, dos piores países para as mulheres sobreviverem. Em terceiro lugar está a Síria, né? A Síria, que é conhecida exatamente pelas suas guerras, né? Todo mundo, quando pensa em Síria, já pensa em morte, já pensa em desastre, já pensa em refugiados. A Síria é um país muito complicado mesmo. São cerca de 5,5 milhões de pessoas vivendo em campos refugiados, exatamente como se estivesse numa Segunda Guerra Mundial. A Síria se encontra na segunda posição, com o país com menos recursos de saúde, né? Pois abaixo da Somália, e com forte violência não sexual. Ou seja, violência não sexual mesmo, só de porrada. Então é um país extremamente violento
qualquer mulher, a infelicidade de viver lá, eu acredito que deve ser uma situação horrível. Em segundo lugar, temos o Afeganistão, que é considerado o pior país para se viver com alto índice de violência não sexual. Além de ter problemas com cuidados de saúde e a discriminação fortíssima no país, foi acusado pela ONU pela forte brutalidade de gênero, ou seja, homens baterem em mulher e não ter culpa nisso, não ser julgados pela lei. Existem muitos países que infelizmente vivem nesse ponto. O Afeganistão, que fica localizado ali no Oriente Médio também é forte pela sua tradição machista. Em primeiro lugar, mas não menos importante, até porque é o primeiro lugar, a Índia. Pois é, a Índia. Eu acho que você não esperava que eu ia falar a Índia, né? Porque a Índia também é considerada ter uma cultura muito forte, até no Brasil tem muito indiano que vive aqui. A gente não imagina que a Índia, né, seja pior que esses outros países, mas segundo a ONU, a Índia é o pior país para uma mulher conviver lá, para uma mulher poder viver lá. Isso porque existe um forte risco de violência sexual e assédio contra mulheres, altíssimo. Existe relatos de estupro coletivo em ônibus escolar, pois é, crianças. Além do perigo de práticas tradicionais do país, né, onde colocam mulheres, crianças casando com homens, é uma coisa assim surreal pra gente que está acostumado com a nossa cultura. Além do risco do tráfico humano, também existe um alto índice de tráfico humano, crianças sendo exportadas, crianças sendo vendidas, a própria família vendendo as crianças, vendendo adolescentes. É uma coisa muito complexa. A Índia também foi considerada a mais perigosa para se viver devido às suas práticas tradicionais e culturais, né? O que é, como a gente falou, é a religião, é a cultura do país. E existe, além disso tudo, o casamento infantil e a mutilação genital. Pois é, também existe esse tipo de prática na Índia. Existe uma jovem, né, que eu vou contar a história dela, é Lakshmi Saha, acho que é assim que se fala, que foi obrigada a se casar com 15 anos com um homem de 32, e por ela ter se recusado a casar, ela foi atingido ácido na cara dela. Foi atingido ácido. Isso foi até voltado com outros países, com a própria ONU, com outras indianas trabalhando para colocar a imagem dessa moça como a alta violência sexual que as meninas sofrem na Índia. A menstruação também é tabu para os indianos, né? Já que muitas culturas acreditam que o fato da mulher menstruar é uma coisa impura, né? E por isso muitas mulheres se submetem à esterotomia, né? Que seria a mutilação ou a retirada do próprio útero para conseguir emprego. É uma coisa muito complexa, muito difícil, e eu acredito que qualquer mulher que viva nessa situação de conhecer outros países, né, Brasil, Estados Unidos, até os Estados Unidos, querendo ou não, deve ser triste para essas mulheres verem como as mulheres aqui vivem e ver a situação que elas estão, né? Então a Índia foi considerada para a ONU o pior país para se viver, para uma mulher poder sobreviver. Eu lamento muito isso, na verdade, que nem eu falei para vocês, a mulher ela sempre foi vítima de pessoas menosprezarem, não ter direitos políticos, não ter direitos sociais, e até hoje existem muitos países que as mulheres não têm esses direitos básicos. E é nossa função como homem e também da mulher, principalmente da mulher, que brigue pelos seus direitos, que busque seu lugar no mundo e a gente consiga viver num mundo onde a igualdade prevalece, né? Não só a igualdade no trabalho, não só a igualdade do gênero, mas também do respeito. Todos os lados têm que se respeitar. E pelas mulheres serem as pessoas que colocam a vida no mundo, eu acho que esse respeito deveria ser muito maior, né? Então é isso, eu acho que o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, deixa o comentário, vê o que vocês acharam do vídeo e me siga nas outras redes sociais. Estamos juntos aí, te vejo na terça ou na quinta, que seja. Um beijo, tchau.